E voltamos a conversar com os professores Joana Ziller e Diogo Costa. Diogo, esses acontecimentos recentes no Oriente Médio, a França já declarou que vai fechar 20 embaixadas nos países. O general Martin Dempsey, chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, que comanda a maior frota de aviões e bombardeios do mundo, suplicou por telefone ao religioso que postou o vídeo para não colocar o filme na íntegra. E o filme já vazou. Isso pode ser estupim de uma nova guerra santa? Bom, por um lado, esse tipo de atitude parece que é uma atitude de cautela, né, de respeito, mas, por outro lado, também parece que você está recompensando as ações criminosas praticadas por alguns radicais. Né? Eles fazem ações criminosas e eles conseguem o que eles querem. As pessoas no Ocidente se tornam mais dóceis e menos ofensivas. Então, o que isso significa? Significa que você está criando um incentivo para que eles sejam ainda mais, ou melhor que mais, atos terroristas sejam praticados, já que o resultado disso significa que aquilo que os radicais querem, eles conseguem. Então, acho que isso é o perigo. É claro que existe toda uma situação geopolítica delicada, mas a grande parte da população de vários países muçulmanos não compartilha, obviamente, desse tipo de sentimento, né? Um país como o Irã, mesmo que você tenha fotos das pessoas falando que tem que matar o Salman Rushdie, a maioria dos islâmicos são muito, dos iranianos, né, os persas, são muito mais próximos de nós brasileiros do que até, sei lá, outros vizinhos que parecem mais próximos, né? São pessoas que assistem televisão ocidental, que tomam álcool mesmo que não possam tomar. Então, eu acho que o grande risco é você tomar a ação, às vezes, de um ou outro governo, ou às vezes de um outro grupo, como significado de toda uma civilização. E precisa ter um choque, então, em civilizações. Acho que esse é o risco também que a gente tem que tentar evitar. Uma guerra santa disso aí não vem. Qual é o futuro? O que vem pela frente depois desse vídeo? Bom, isso tudo depende de como que um país como o Egito, por exemplo, vai reagir. O Egito é um país principal, é um país-chave, é um país grande, e é um país em que a Irmandade Muçulmana chegou ao poder. E a Irmandade Muçulmana, para alguns, na verdade, um grupo terrorista, para outros, vai ser um partido moderado como é o governo turco. Então, dependendo de como que o Egito reagir, eu acho que aí a gente pode saber quão quente que é a situação no Oriente Médio. Porque agora o presidente egípcio vai para os Estados Unidos. Se ele, de fato, condenar as ações terroristas cometidas no Oriente Médio, isso eu acho que dá um certo alívio. Se ele tentar contextualizar ou tentar censurar os americanos em vez de censurar a ação ocorrida em seu país, aí eu acho que a gente pode começar a ter algum tipo de problema que vai realmente ser transmitido para um nível geopolítico e não apenas algo mais casual, né? Deixa de ser um caso de polícia e torna-se um caso de Estado. Joana, como é que a gente consegue manter? A pergunta é a seguinte: como manter a liberdade de expressão nesses países que são mais controlados, que as pessoas se manifestam religiosamente com mais vigor que em outras partes do mundo? Olha, é preciso que a gente pense por dois lados, né? O primeiro é que, ainda que se tente limitar a liberdade de expressão e que, de fato, se limite, né? Esse limite não é um impedimento para todos. Sempre há quem consiga, e grupos que consigam burlar esse impedimento via outras tecnologias que já surgiram com esse caráter libertário, né? A gente tem algumas hoje no mundo e alguns ativistas que contribuem para que essas tecnologias se espalhem pelo mundo. Então, por exemplo, quando a gente tem o YouTube bloqueado em alguns países, recentemente a gente até teve, há alguns anos, a gente teve o YouTube bloqueado aqui no Brasil por algum tempo, há sempre maneiras de continuar se acessando essa tecnologia, de continuar trocando informação. Por outro lado, também é preciso que a gente pense que esse acesso muitas vezes não é completamente bloqueado, porque o acesso da população às tecnologias digitais, ele é muito facilmente monitorável. Então, vários governos compram tecnologia para vigiar a população, tentar entender quais são as cabeças de cada movimento e, a partir daí, agir de maneira repressiva. Enviar navios de guerra para o Oriente Médio não vai resolver o estrago que o Facebook e o YouTube causaram. Não, isso vai fazer um estrago que o Facebook e o YouTube não causaram, na verdade, né? Eu acho que, se a gente for ver no agregado, a mídia social, né, a internet, ela tem um efeito positivo. Ela permitiu que, numa situação em que a população se viu sem comida, por exemplo, no Egito, na Tunísia, as pessoas utilizassem desse meio para se organizarem, né? Foi uma força positiva. Ou, por exemplo, nas manifestações islâmicas das eleições que provavelmente foram corruptas do Ahmadinejad,
pessoas do Ocidente e do Irã também se comunicaram, né? Ou seja, tem um efeito positivo. Eu acho que o efeito negativo é você transformar isso exatamente numa situação de guerra. Mas os governos estão se mobilizando. A gente não está dizendo que vai haver guerra, mas os governos estão se mobilizando. Então, mas está essa havendo uma ação mobilização política aí. Essa mobilização, ela cria um respaldo para o discurso dos radicais. Os radicais falam, eles querem nos atacar, eles querem nos matar. Enquanto que o Ocidente ataque com flores, né? Enquanto que o Ocidente responda com paz, né? Com um discurso de integração e cooperação, por exemplo, fomentando a cooperação econômica, eu acho que esse é a melhor resposta que a gente pode dar para tentar evitar uma guerra. Se o Ocidente, na verdade, tenta escalar a sua força militar e bélica, eu acho que isso vai criar um sentimento dentro de alguns países de que, de fato, talvez os radicais tenham razão. Porque, de fato, eles querem nos matar. Também a gente pensando no Facebook, no Twitter e nas redes sociais, que há várias pessoas que se manifestam, usam esses canais para se manifestarem contrariamente a esses grupos que são mais extremistas. Então, para dizer, olha, esses grupos não me representam, eu sou iraniano, eu sou israelense, eu sou egípcio, e esses grupos não me representam. Então, a gente vê uma pluralidade de vozes também surgindo por meio desses canais. A sociedade americana não vai abrir mão, ou parece que não vai abrir mão, de forma alguma, de defender o seu princípio de liberdade de expressão a qualquer custo. Esperemos que não, né? Mais ou menos. Né? O suposto diretor desse filme, que apesar dele estar em liberdade condicional, mas ele foi levado para a delegacia para ser interrogado num procedimento que não parece que foi juridicamente legal, né? Foi um procedimento extraordinário que fizeram com ele. Então, eu não sei exatamente até quando que os americanos vão respeitar esse valor, né? Outro valor, como, por exemplo, o habeas corpus, o Obama já jogou para o espaço, já promoveu lei em que pessoas podem ser detidas indefinidamente. Então, não sei se é de fato sagrado esse princípio para o governo americano, ou se isso é algo que eles podem abrir mão, caso eles acham que pode ter uma resposta, talvez, política positiva, né? Eleitoral positiva. É uma situação nova. Os americanos com a liberdade de expressão e os muçulmanos defendendo a sua fé religiosa. Quer dizer, esse novo momento que o mundo vive, tanto no Ocidente quanto no Oriente, passa pelas redes sociais. Como é que isso aí vai ficar pela frente? Como é que os muçulmanos vão ter mais liberdade, vão aprender a conviver com um pouco mais com o que a gente aqui no Ocidente já considera, que é o YouTube, o Facebook, as redes sociais? Como é que eles vão se adaptar a isso? E do lado de cá, do Ocidente, eles vão colocar um pé no freio aí, pensando mais o que divulgar na internet? Olha, eu acho que é preciso que, quando a gente convive com o diverso, né, com a diversidade, é preciso que a gente aprenda a respeitar. Respeitar o que é importante para os outros, se a gente também quer ser respeitado no que é importante para a gente. Quando o Diogo fala, a gente tem dois caminhos aí, né, o de respeito e o oposto a esse, que seria de todas as pessoas virem a manifestação do outro como uma blasfêmia. Eu aposto no respeito e aposto até porque gostaria imensamente que esse fosse o caminho. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, é preciso que a gente pense também que liberdade de expressão é fundamental para qualquer sociedade, mas é preciso que a gente entenda o que é caro ao outro e que a gente respeite o outro. As pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado, então, para colocar as coisas na internet. Sempre teve que ter esse cuidado, agora um pouco mais, porque isso está no mundo inteiro. Olha, é importante a gente pensar que o cuidado é fundamental na internet, até porque o que você apaga da internet não sai de lá. Publicou uma vez, isso foi replicado de novo e o que vira uma tatuagem digital para você. Então, sempre é preciso ter cuidado com o que a gente publica. Diogo, a exposição desse tema na mídia, agora avançando um pouco, pode prejudicar a eleição dos Estados Unidos, a reeleição do Obama? Isso pode ter algum reflexo? Bom, acho que teria um reflexo, porque a primeira associação que as pessoas poderiam fazer é que isso é um reflexo das políticas do Barack Obama, que ele se mostra talvez um líder mais fraco e, né, o Oriente Médio reage dessa forma. Mas como o candidato de oposição, Mitt Romney, é um sujeito que tem feito uma campanha muito desastrosa, até mesmo nesse ponto ele não conseguiu transformá-lo em algo positivo para ele, né, porque ele se pronunciou cedo demais, né, falou sobre tratou como se fosse o que Obama tivesse dito, algo que a embaixada no Egito disse. Então, eu acho que o Obama tem essa sorte, né, de que o seu oponente é tão desastrado. Mas eu acho que é sempre bom contextualizar, né, na verdade, porque quando a gente fala do mundo islâmico, o mundo islâmico é muito maior do que o Oriente Médio, que também é maior do que o mundo árabe islâmico, que é muito maior também do que exatamente esses pontos radicais, né? Os árabes são menos de 20% dos islâmicos.
Então, a gente tem vários exemplos de islâmicos que conseguem conviver com a pluralidade. Eu estava na Malásia 2 meses atrás e eu via, mulheres, sei lá, de burca, do lado dela, meninas de mini saia, e elas conviviam numa boa no shopping. Então, existem vários exemplos de tolerância mútua. Eu acho que o problema é um problema mais focado numa região, com grupos específicos, e se a gente reage como se fosse todo o bilhão de muçulmanos assim, a gente está dando, na verdade, motivos para que eles também sejam desrespeitosos ou sejam agressivos com a gente. Esperamos que essa tolerância se espalhe por várias partes do mundo, por vários países, e a gente tenha mais tolerância entre os povos e entre as nações. Diogo, muito obrigado. Diogo Costa, professor do IBMEC, e Joana Ziller, obrigado aqui, professora de comunicação da UFMG, pela participação no programa. Muito obrigado. O Rede Mídia fica por aqui. Voltamos na próxima quinta, às 10 da noite. Se você perdeu alguma parte ou quiser rever este programa, é só ir no endereço youtube.com/RedeMídiaTV. Visite a nossa fanpage e deixe a sua sugestão, facebook.com/RedeMídia. Boa noite e um ótimo fim de semana.